Com saudade, nos despedimos deste coro. Nunca mais vai cantar em nossa igreja. Porque as músicas não foram assim tão boas, certo? Então aqui o padrão é muito elevado. Então hoje é o último dia que eles vão cantar. Depois só no ano que vem. Mas não são os mesmos, né? Porque o coro de verão são os que se aproximam para os ensaios desse tempo. Quero agradecer a todos vocês pela cooperação. Muito obrigado. Até o próximo ano, se Deus quiser. A igreja é um mistério, né? Porque ela é feita por voluntários. Eu ganho para fazer o que eu faço. Mas eles não ganham. Helene não ganha, Tamara não ganha. Ninguém mais ganha. Quem é que faz? Sou eu. Eu apenas ajudo, coordeno, lidero. Mas quem faz é quem está operando a câmera, quem está na recepção lá embaixo, os professores de escola bíblica, né? Os vários ministros, diferentes áreas da igreja. Isso é um mistério. Fazem por quê? Por amor a Deus. É um mistério voluntário. E quanto mais gente vier, melhor. Considere neste ano de 2014, faltam 11 meses, você possa se dedicar ao ministério na igreja. Esse irmão aqui, Carlos Fernando, me mandou uma sugestão de ministério. Não vou dizer qual não. Pastor, podia fazer tal coisa na igreja. Sabe o que eu disse a ele? Faça você. Ele está se preparando para fazer, né? Claro que não fará sozinho, mas alguém tem que pegar o boi pelo chifre, não é verdade? Então, na igreja sempre trabalha em parceria, né? Temos aqui o ministério com as crianças. Olha aqui, ó, temos um voluntário, 2, 3, não é? Eu contei com ele, você não, né? 3 voluntários com as nossas crianças, que precisa de muita gente. Essas estão aqui, né? A gente está vendo. Mas tem uns no berçário agora. Tem gente lá? Não sei. Voluntário? Tem, né? Então hoje tem, às vezes não tem, né? E assim eu poderia multiplicar, né? Eu vi, por exemplo, que durante as músicas do coro, algumas pessoas cantam, que conhecem a música. Então, o ano que vem você se prepara para fazer parte do coro de verão. Somos nós que fazemos a igreja, que não é esse lugar aqui. Se reúne nesse lugar. Mas a igreja não é este lugar. Alguns falam assim, a igreja do pastor fulano. Não, a igreja não é do pastor fulano. A igreja do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Nós somos apenas cooperadores, obreiros, ministros. E cada um de nós aqui pode encontrar um lugar, né,
para desenvolver os seus talentos. Talento é igual músculo. Não usou, fica flácido. Só cria barriga no talento, mas não faz nada. Depois fica duro de carregar. Ah, mas quero dizer uma coisa para vocês. Eu disse a vocês que ia emagrecer, não falei? No culto aí? 4 já perdi. Sem fazer força, só comendo menos. Menos força. A gente faz muita força para comer, né? Fazendo menos força na hora de comer, logo já emagreci 4 quilos. Mas tem uma meta pela frente até o final do ano ainda. Por que estou falando isso? Porque eu sou, olha como ele é. Não. Porque você fez alguns votos, alguns desejos. Então tem que fazer, tem que se pôr a caminho para que isso possa acontecer. Esse ano eu vou ser um dizimista, então tem que começar. Não é? Esse ano eu vou ser voluntário, tem que começar. Uma senhora chegou para mim, esse ano eu vou estudar. Isso falou comigo no final do ano passado. Aí ontem me encontrei com ela, antes de ontem. E aí? Eu estou pensando, não tem que pensar nada. Tem que estudar. Vai sair qual a faculdade? Eu estou pensando, eu quero fazer primeiro um curso de informática. Está aqui o endereço, vai lá. Um preço bom e barato. Vai lá, começa já. Daqui a pouco o ano acaba. E você não fez. Fica esse estímulo assim, bem direto, né? Para você. Porque o ano passa rápido. Esse ano, então, a gente nem vai ver. Tanto evento que já foi embora. Você não pode culpar o evento. O único culpado de você não realizar é você mesmo. Você tinha uma meta, se ela era importante, vai fazer. Assim, saúdo a todos vocês, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Você gosta da graça de Jesus Cristo? Você gosta da paz de Jesus Cristo? O que é a paz de Jesus Cristo? Ele cuida da gente. Isso que ele falou, está vendo? Olha que interessante, né? A graça e a paz, ele cuidando de nós, né? Isso alcança todas as pessoas, em todas as idades. Não vou perguntar nada. Sei que vocês sabem tudo, mas eu não vou perguntar isso para vocês. Ok? Quero perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez, ou depois de muito tempo, tornou-se hoje uma vez especial na sua vida, está conosco aqui em nossa igreja. Alguém? Aqui temos a dona Ana Lúcia, quero ficar em pé. Eu a encontrei ontem, numa festa de aniversário, e ela já foi daqui, participou aqui há muitos anos, né? Prazer receber você aqui. Há mais alguém pela primeira vez nessa condição? Fique em pé, por favor, receber o nosso abraço, nosso cumprimento. Há mais alguém? Pela primeira vez conosco? Tem alguém que ficou mais velhinho essa semana? Ou seja, desculpa, eu vou corrigir a frase, aí ninguém, né? Tem alguém que completou aniversário essa semana? Fica melhor assim, mais simpático. Então pode vir aqui, Elizabeth, vamos dar graças a Deus pela sua vida. Mais alguém? Aniversariando, casamento? Eu sei que é amanhã. Lemos no rádio hoje o seu nome. Casamento, nascimento ou alguma outra data? Quarenta anos. Hoje. E foi que dia? Foi sábado? Foi lá em 1500 e Pedro Alves de Cabral? E aqui, quem é que foi aniversário? Eu. Fiz 5 anos e meio. Né? 5 anos e meio. Também é uma data boa, 5 anos e meio, né? Também é aniversário, né? E o seu quantos anos? Não, mas você está com quantos anos? 6. E quando é que você faz aniversário? Abril. Então você está com 6 anos e 9 meses, tá bom? Do aniversário hoje. Parabéns. Parabéns também, Elizabeth. Parabéns para vocês então aqui. Outros 40. E quem que é o aniversariante aqui? Qual é a data? Ontem. Parabéns para você, tá bem? É aqui de casamento? Quantos aninhos? 7. 7 anos, parece que foi ontem, né, rapaz? Que bom, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Então tá beleza. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer por esse tempo aqui, esse motivo. E avisa que sábado vai ser o nosso culto. E sábado vai ser o culto de gratidão 40 anos. da família, logo do casal,
pelos 40 anos de vida conjugal, conheceram-se aqui na igreja, casaram-se aqui na igreja. No próximo Tijuca em Foco vai ser o depoimento dele sobre a igreja na vida dele. Então, vocês são convidados, horário 7h30? 7 horas. 19 horas. Então, a noiva não vai se atrasar, então você pode chegar a hora. Que todos dizem a mesma coisa. Até hoje, fazendo casamentos, não bodas, é claro, né? Casamentos aqui na igreja, só teve um que chegou a hora, uma noiva chegou a hora. E nesse eu cheguei atrasado. Eu chego sempre uma hora antes, espero 2, né? Não tem problema, mas esse aconteceu. Então, sábado, 7 horas, são convidados aqui do casal para essa festa, para esse culto. Senhor, obrigado por esta manhã, já terminando, que o Senhor nos dá. Fizemos algumas coisas, descansamos, aqui nos encontramos. Nosso motivo de vir aqui é sobretudo para te agradecer, para te cultuar, oferecer-te a ti esse nosso sacrifício de louvor, que é apenas uma demonstração do nosso grande amor em resposta ao teu grande amor para conosco. Senhor, permita que cada momento vivido aqui por todos nós seja um momento de alegria, de conforto, um momento de experiência de teu grande amor para conosco. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Uma música será tocada antes do prelúdio cantado, para você poder também nesse tempo orar ou vir aqui abraçar os nossos aniversariantes, como eu já fiz, mas faço de novo, né? Parabéns. 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 Deus te abençoe. Amém, Bem? pastor. Não estava fazendo nada não, tá certo já. Quanto? Eu tô bem certinho.
porque as expressões aqui apresentadas dão conta de dois grandes modos de Deus ser, que são convites aqui também, assim sejamos. Um é o modo santidade de Deus, e outro é o modo dignidade de Deus. São convites a mim e para você, por isso dizemos então, louvado seja Deus. Ao grandioso Senhor, e que ao cantar, cada um de nós possa conservar em sua memória a bondade de Deus, que nos leva a cantar a Ele gratos hinos de louvor. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, todos juntos? Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Deus, somente Deus.
Receba, Senhor, as nossas vozes e todo o nosso ser dedicado a Ti, neste culto de adoração ao Teu nome. Só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas transgressões, que foram lavadas no Calvário pelo sangue de Jesus. Nós Te glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta manhã, neste momento. E aceite, ó Deus, o nosso louvor aqui neste coro de verão, que hoje se encerra suas atividades para este momento. E cada um de nós, ó Deus, que pertencemos a um coro aqui na Tua igreja, possamos continuar esse ministério aonde o Senhor nos escolheu e para onde o Senhor nos convocou, assim como os nossos regentes também. E queremos continuar a glorificar o Teu nome durante todo este ano e enquanto nós vivermos, no nome de Jesus.
o segredo do cristão? O segredo do cristão é Jesus. E qual o segredo do cristianismo? O segredo do cristianismo são os cristãos. Jesus começou o seu ministério na Galileia, no norte de Israel. Num raio de no máximo 80 quilômetros, o lugar mais longe nas extremidades onde ele foi. Depois ele foi para o sul, Jerusalém, no final do seu ministério. Um raio ainda menor. O grupo de seus seguidores mais próximos era muito pequeno. Na sua ressurreição, foi visto por um grupo de talvez 500 pessoas. E aquilo que ele ensinou, a partir daquilo que ele fez, se tornou o cristianismo. O segredo, portanto, dos cristãos é Jesus Cristo. Mas o segredo do cristianismo são os cristãos. O triunfo do cristianismo são os cristãos. O fracasso do cristianismo são os cristãos. O que essa música nos disse agora é exatamente isto. O segredo do cristianismo são cristãos que dão frutos dignos de Jesus. Isso se aplica a todo o ambiente que nos encontramos. O lugar onde há um cristão que dê fruto digno de Jesus é diferente daquele lugar onde não há cristãos que fazem isto. A tragédia é que há cristãos que não dão frutos dignos de Jesus, dão outros frutos. É um desafio tremendo. Porque ser cristão não é possuir uma fé encapsulada no seu coração e dela tirar força para a vida. Também é o segredo do cristão. Mas quando esse cristão, então, tem essa fé transborda do seu coração em frutos. A fé cristã, o cristianismo cresce. Quando ele não dá frutos dignos de Jesus Cristo, dá outros frutos, não cresce. Porque as pessoas ouvem a palavra de Jesus através dos nossos frutos e também de nossas palavras. Mas são as nossas ações que nos autorizam a falar de Jesus. É um desafio para mim. É um desafio para você. Somos bons cristãos aqui. Mas as pessoas que precisam de Jesus estão aqui para ouvir. Estão lá onde nós estamos. E é lá que as nossas vozes têm que falar. E as nossas vozes têm que mostrar. Gostaria que esse desafio fosse um peso na sua vida. Como é na minha vida. Eu não posso ver de outro modo, a não ser dando frutos dignos de Jesus. Mas aí temos as seduções, as pressões, etc, etc. Às vezes nos esquecemos de dar o fruto de Jesus. Mas se Jesus está em nós, ou ele transborda, ou ele não está em nós. Trago isso como uma reflexão para você. Se você achar que foi pesada a palavra, a minha intenção foi exatamente esta. Para a gente fazer uma reavaliação do tipo de fruto que estamos dando. Que damos fruto, nós damos. Não tem como não dar frutos. A questão é que tipo, como ouvimos agora, de fruto nós damos. Em relação a todas as áreas da vida.
inclusive do dinheiro, que é o nosso assunto agora. Como é que eu considero o dinheiro? Como é que eu trato o dinheiro? Como é que você considera o dinheiro? Como você trata o dinheiro? Pode ser que você tenha dificuldades com relação a isso. Você está endividado, ou no cartão de crédito, ou no crédito consignado, ou em alguma outra coisa. Mas se você quiser mudar isso, esse é um ano bom para isso. Pastor Marcos Lima, você pode procurá-lo ao final do culto, pode ajudar você. Talvez o remédio seja amargo, mas depois está um doce na boca, pelo resultado que vai trazer. Sempre tenho procurado nesse contexto, sempre repetir duas coisas basicamente. Mas preciso repeti-las. A primeira é que nós não damos oferta ou dízimo para sermos abençoados por Deus. Acho que até as crianças já sabem o que eu falo. Mas porque somos abençoados por Deus. O nosso sacrifício de louvor não é para receber de Deus bênçãos, é porque já as recebemos. É a segunda, nós temos que nos educar para ganhar bem o nosso dinheiro e gastá-lo bem. Gastando só o que nós já temos em mãos, não em função daquilo que vamos receber ainda. Precisamos tratar o dinheiro de um modo também santo. Santo inclui saber que Ele é o dono do dinheiro, nós somos apenas seus administradores. Tratar o dinheiro de modo santo implica em não desperdiçá-lo, não endeusá-lo. E aí poderíamos enunciar outras marcas de quem trata o dinheiro com santidade. Espero que, se isso não se aplica a você, o que eu falei sobre dinheiro, ótimo. Se se aplica, essa igreja está aqui para ajudar você também nesta área. Com esta percepção, vou chamar aqui as crianças para que segurem as salvas. Vamos ver quem vai ser hoje o escalado. Você nunca foi? Então venha. Segura firme ali, bem naquele meio ali, ó, naquela passarelinha ali, isso. Você segura aqui, tá bem? E as demais crianças venham aqui para frente, que vamos orar depois por vocês quando vocês forem sair, né? Então venham todas as crianças. Se tem criança que não está aqui e vai para o culto das crianças, é um culto completo, com ordem de culto, pregação, tudo completo. Isso é na linguagem das crianças, que me ouviram aqui não entenderam nada, né? Mas lá vão entender porque vai ser na linguagem dela. Então vem aqui, coloca a oferta aí, se for o caso, isso. Agora subam, fica aqui do meu ladinho aqui, ó. Pode vir, isso, vem, fica aqui do meu lado. Vamos orar para vocês, venha. Isso, venha. Hoje está meio fraco ainda o bilhetinho para mim? Muito obrigado, depois eu vou ler. Né? Hoje ainda estamos com poucas crianças, né? Porque o número é muito maior, né? Mas hoje, pode vir, vem, olha que crianças bonitas, venha. Então, pode vir, vem cá, põe uma ofertinha aqui, ó, põe um envelopinho aqui, isso. Pode pôr aí, ó, nessa salva aí, ó, tá vendo aí? Salva bonita aí, de prata. Então, agora você vem para cá, que vamos agradecer, né? Vem. Isso, bem-vindo aqui. Pode vir, a gente espera, pode vir, vem, pode vir. Todas as crianças que vão para o cultinho, pode vir. Não precisa correr não, você vai cair. Isso. Agora então, ao som da música instrumental, os adultos poderão trazer então a sua oferta.
vamos então dar graças a Deus por nossas crianças, né, pelo culto delas. Vamos fechar os olhinhos, né? Todos vão fechar os olhos. Senhor, obrigado por esta hora tão preciosa para todos nós. Quando podemos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas dedicadas, consagradas ao Senhor. Receba, Senhor, como parte das nossas vidas, nossas consagrações pessoais ao Senhor. Receba, Senhor, também o culto de nossas crianças, que elas vão te prestar agora, sabendo que, segundo a tua palavra, é delas que vem o perfeito louvor. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez te rogamos, em nome de Jesus. Então vocês podem sair com as salvas, e depois vocês podem ir para o seu culto então, tá bem? Nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora. E eu estou participando com o professor Almir, né, do estudo do livro de Êxodo, né, no primeiro horário, na classe que ocorre ali no Salão Allen. E nós hoje estudamos as 10 pragas, né, que ocorreram ali no Egito. E quando eu estava lendo o texto, uma das coisas que me chamou a atenção foi a proteção de Deus ao povo hebreu, né? As coisas aconteciam, as desgraças aconteciam no Egito, mas o povo hebreu era preservado, né? Acontecia lá que o sol sumia, ficava tudo escuro, mas ali na terra de Gósen o povo era preservado, tinha as coisas naturais acontecendo. E aí eu fiquei imaginando, né? Será que seria bom se nós hoje também tivéssemos essa proteção? As coisas ruins acontecessem com todo mundo, mas o povo de Deus fosse preservado? Eu cheguei à conclusão que não seria legal, né? Eu não me sentiria bem. E isso é o que acontece nas nossas vidas, né? Quando Jesus diz que no mundo tereis aflição, ele não está dizendo que somente quem não crer nele vai ter dificuldades. Não, o povo de Deus também passa por dificuldades. Nós temos a nossa irmã Altina, né, que vai completar 100 anos agora em março. Ela levou um tombo e quebrou o fêmur. Acontece com vários idosos, com várias pessoas. E acontece também com pessoas que temem a Deus. As pessoas estão morrendo a todo instante aí fora. E membros de igreja, pessoas que temem a Deus, também perdem os seus esposos, os seus pais, as suas mães, porque faz parte desse mundo, faz parte dessa existência. Amanhã eu vou estudar com os irmãos que frequentam aqui o culto de segunda-feira a história de Jó, o milagre na vida de Jó. E o milagre acontece a partir do momento de sofridão, de sofrimento. Porque não acontece milagre se não tiver algo que você não consegue resolver, um problema que você, uma dificuldade que você não tem solução. Aí o milagre acontece. E a vida do Jó, a história do livro de Jó, tenta mostrar um pouco do porquê coisas ruins acontecem a pessoas boas. É coisa que a gente fica, mas por que isso aconteceu na minha vida? E essa história do povo hebreu, né, a história do relacionamento de Deus com o homem, tenta, né, nos mostrar que não tem como ficar indiferente ou imune aos sofrimentos do mundo. E nesse instante nós vamos colocar diante de Deus um Deus que às vezes pode parecer distante, mas é um Deus que nos ama. E o texto que nós vamos ler agora comprova isso, a música que nós vamos cantar comprova isso, que Deus nos ama. E você que está passando por um momento de dificuldade, pode ter a certeza absoluta que Deus ama você e que você não está longe dos olhos de Deus. Você pode confiar nele, você pode colocar a sua dificuldade, pode colocar o seu impossível diante de Deus. Assim como os milagres aconteceram lá ao povo egípcio, diante do povo hebreu, ele tem acontecido ao longo da história. Ele acontece hoje, os milagres de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ler todos juntos esse texto
de Romanos 5, 8 e depois de 1 João, e depois vamos cantar Quanto nos ama Jesus. E aí você tem a oportunidade de vir aqui à frente, você tem a oportunidade de se ajoelhar, você tem a oportunidade de ficar em pé, oportunidade que nós temos nesse instante, de colocar diante desse Deus amoroso, desse Deus que não é indiferente, aquilo que está incomodando os nossos corações, as nossas dificuldades, né? Aquele choro que nós estamos, as lágrimas que nós estamos derramando por aquele ente querido, né, que partiu, como nós temos um pedido aqui, né, da Fernanda de Souza, né, pela sua mãe, que está nesse instante em luto, pela partida do seu pai. São coisas que acontecem no mundo e acontecem no nosso meio também. Nosso grande diferencial não é não passar por sofrimento, mas é a certeza que nós temos nos nossos corações de que esse Deus amoroso é um Deus que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, enxugando as nossas lágrimas. Vamos fazer a leitura, né, do texto? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós queremos nesse instante, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, com temor em nossos corações, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Nós sabemos e reconhecemos a Tua grandiosidade, sabemos que Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há, e queremos Te prestar glórias e honras, ó Deus, nesse instante, porque o Senhor é o único Deus. Em meio a tantos deuses que querem nos impor, nós sabemos que somente o Senhor é o verdadeiro Deus. Por isso nós colocamos diante do Senhor aquilo que tem apertado o nosso coração, aquilo que tem nos afligido, tem nos trazido ansiedade, aquilo que nós não podemos resolver em nossas vidas, ó Pai. Aquilo que tem feito com que os nossos olhos derramem lágrimas, como o falecimento de um ente querido, o pai da Fernanda, sua mãe que nesse instante está com o seu coração chorando, está com o seu coração apertado, e tantas outras pessoas que nesse instante sofrem com o luto, com a perda. Nós não temos palavras, ó Deus, que possam confortar, mas cremos num Deus que pode trazer o conforto e nos capacitar a passar por esse momento tão difícil,
Por isso, a nossa oração e o clamor nesta manhã é que, em nome de Jesus, o Senhor possa mandar o Teu Espírito Santo, Espírito que nos conforta, para esta família, ó Deus, derramando o Teu bálsamo consolador, ó Deus, e que eles consigam, enxergar em meio a esse instante de dor a Tua ação poderosa no meio dessa família, ó Deus. Ó Deus, assim como tantos outros que nesse instante estão colocando os seus problemas e as suas dificuldades, uns com enfermidades, como a irmã Altina, a irmã Esté, que submeteu uma cirurgia nessa semana. Ó Deus, situações em que nos deixam impotentes, sem reação, mas a Tua palavra nos estimula a crer num Deus poderoso, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. É diante desse Deus que nós nos colocamos nesta manhã e nesse instante, para clamar ao Senhor que, em nome de Jesus, ó Pai, o milagre que cada um de nós necessita possa se realizar em nossas vidas. Ó Deus, dá o emprego àquele que tem buscado esse emprego e não tem conseguido. Ó Deus, a cura dessa enfermidade. Ó Deus, a paz aos nossos lares. Ó Deus, o resgate dos nossos filhos, o resgate dos nossos casamentos. Ó Deus, são dificuldades e problemas que o mundo nos apresenta e que nós não temos como resolver, ó Deus. E nós queremos colocar diante do Teu trono da graça, com a certeza absoluta em nosso coração, de que no momento propício, no momento certo, o Senhor vai dar a solução para a causa que nós estamos apresentando ao Senhor nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, age sobre os nossos problemas, porque a Tua palavra nos afirma que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Por isso o nosso clamor nesta manhã é que o Senhor venha agir sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, porque cremos, com a pequena fé que nós temos, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para dar solução aos nossos problemas. E nós oramos não confiados em nós, porque nós nada podemos, porque somos fracos, e rogamos que o Senhor possa manifestar o Seu poder em meio à nossa fraqueza, ó Deus. Porque nós oramos fiados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.
nós gostamos de lei para os outros. Para nós, sempre gostamos e só queremos que seja ministrada a graça. Fazemos uma antítese que não existe na verdade. Eu tenho procurado mostrar então que a lei é um meio de graça. A lei, leia-se aqui então um conjunto de regras do Antigo Testamento, são meios que Deus usa para nos ministrar a graça. Será que, por exemplo, as pessoas que viviam no Antigo Testamento, no tempo, desde Abraão, ano 2000 a.C., até Esdras, ano 400 a.C., podiam ser felizes sem conhecer a Jesus? A resposta é que sim. Tanto é que nós temos os salmos, e boa parte desses salmos são de pessoas registrando sua alegria e a sua felicidade por ter ao Deus único como seu Deus. Nós diremos, bem, mas o sistema deles é meio complicadinho, sem dúvida. O princípio do sacrifício era fantástico, tão fantástico que Jesus Cristo cumpriu esse princípio. Se você pecou, não precisa viver sob o domínio do pecado, sob o medo do pecado, o terror do pecado, você pode ser perdoado. Para tanto, se arrependa. E como demonstração desse arrependimento, faça um sacrifício correspondente ao tamanho do seu pecado. O que fizeram as pessoas? Se contentaram com o sacrifício e se esqueceram do arrependimento. Por essa razão, o profeta grita, colocando tais palavras na boca de Deus: eu estou farto dos seus sacrifícios, das suas festas, dos seus dízimos, dos seus louvores. Eu quero misericórdia, eu quero arrependimento, eu quero o coração quebrantado, eu quero amor para com o próximo. Não me venha com esses sacrifícios que são todos furados, porque não revelam o seu sentimento, porque você continua pecando. Então o homem perverteu a lei. Mas o homem também perverte a graça. E Paulo escreve exatamente sobre isso. De pessoas que, uma vez tendo recebido a graça, entendem que não precisam mais dar frutos dessa graça. Porque a graça não tem lei, não tem fruto, não tem sacrifício, é só fluí-la. Quantas pessoas alcançadas pela graça de Jesus Cristo vivem de modo indigno dessa graça? Perversão da graça, porque quem recebeu essa graça distribui e vive segundo essa graça. Então, quando olhamos para a lei, temos que olhar o nosso desgosto para com ela, não é propriamente pelo sistema em si, próprio para aquela época, antes de Jesus Cristo, mas pela perversão que fizeram. Por exemplo, quando Jesus se insurge contra os vendilhões no templo, não era porque vendessem coisas no templo, era porque exploravam as pessoas. Uma rolinha que custava quase nada, porque era pegado no mato, era vendido a preço que nem os pobres podiam pagar. Uma porção de carneiro ou de cabrito, de novilho, um preço também astronômico. Tornaram aquilo não um meio de graça, mas um meio de impedir que as pessoas levassem o seu sacrifício para obterem o perdão conforme o sistema da época. Nós pervertemos as coisas. Isso nos dificulta, então, entender a grandeza do conjunto de leis do Antigo Testamento. Não só você não, eu também. Eu sempre apreciei o Antigo Testamento. As histórias do Antigo Testamento. A literatura extraordinária do Antigo Testamento. Mas aquelas leis lá,
tantos detalhes, tantas coisas tão estranhas. Eu também tinha uma visão errada das leis. Então, estou trazendo a você uma contribuição para que tenha uma visão correta da lei. Porque tanto a graça vem da mão de Deus, como a lei também veio da mão de Deus. O problema é que nós temos muito tempo decorrido da aplicação dessa lei. Mas também temos muito tempo da graça. Vou dar um exemplo. Jesus disse assim: se uma pessoa lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2 milhas com ela. Pegue esse versículo e dê para qualquer pessoa que não conhece o contexto do Novo Testamento, se ela vai entender. Primeiro, ninguém obriga ninguém a andar 1 milha com ninguém, ou 1 quilômetro com ninguém. Esse tipo de coisa não existe. Envelheceu. Se não entendemos o princípio, se não entendemos que andar 2ª milha é ter paciência redobrada com a pessoa que precisa, ou, para quem tem carro, não levar a pessoa que pediu para levá-la até o ponto do ônibus, mas levá-la até a sua casa. Isso é andar 2ª milha nos dias de hoje. É uma aplicação, por exemplo, e tantas outras. Eu quero dizer que também o Novo Testamento está longe de nós, está antigo. Quem fora de nossos meios aqui entende redenção, entende a cruz, entende que uma pessoa morreu no lugar das outras? Ninguém entende. Agora você imagine então as leis do Antigo Testamento, que são aproximadamente aí há 3.500 anos. Por isso que diante de textos difíceis, ou nós recuamos e isso aqui não é para nós, ou diz, não, eu vou pesquisar isso aqui. Eu ganhei agora um livro com os sonetos magistrais da língua portuguesa, e um dos sonetos lá é de Camões, 1550. Eu vou ter que sentar, talvez abrir um dicionário, ler um pouco da história de Portugal, ler um pouco mais de Camões, senão eu vou ler e vou dizer, para que isso? Não entendi nada. 500 anos. Agora vem Moisés, 3.500 anos, e nos coloca os seus princípios. Por isso vamos desistir? Não está na lei o problema, está em nossa dificuldade de compreender. A imagem que eu quero usar é a seguinte: digamos que sobre esse banco aqui esteja um embrulho, papel jornal amarrado com barbante. E a pessoa me diga, abra que tem uma coisa de grande valor aí dentro. Eu já fico na dúvida, né? Deve ser alguma pegadinha. Mas eu tiro o barbante, tiro o jornal e me deparo com o quê? Com uma porção de pedra. Uma pedra grande. A pessoa diz, aí dentro tem uma coisa de grande valor. Me dá um martelinho. Eu pego o martelinho e começo a descascar aquele bloco de pedra. Aí vejo que tem dentro dessa pedra tem alguma outra coisa. Eu não sei bem o que é, mas eu continuo descascando. Eu vejo que tem uma pedra que parece ser preciosa. Mas ela não brilha. A pessoa me diz, agora você leva para ser lapidada. Eu pego a pedra e levo para ser lapidada. A pessoa diz, isso aqui é diamante, você está rico. Para aprendermos a riqueza do Antigo Testamento, nós temos que escavar o pó, tirar o cimento da pedra, para chegarmos lá no fundo. Por isso eu comecei esta série de mensagens que eu sequer imaginava que eu gastaria todo o tempo nela, que fosse apenas uma, mas está se estendendo, na qual eu procuro mostrar então que basicamente a lei ou o conjunto de regras do Antigo Testamento, mandamentos do Antigo Testamento são meios de Deus administrar a nós ainda hoje, como foi no passado, a graça dele.
Eu disse na mensagem anterior que a lei tem um objetivo. Esse objetivo é nos ajudar a viver de modo íntegro, inteiro, completo, são, sem divisão, sem duplicidade, transparente. Esse é o objetivo da lei. E eu separei então 4 conjuntos de versículos, tudo com letra C para facilitar, que é a criação, meio ambiente, a convivência, seus relacionamentos. Hoje eu quero falar de mais 2 Cs, que é o corpo e o culto. Então, vamos a esses textos, mostrando, portanto, a riqueza de cada um deles, diamantes sob a pedra bruta. Primeiro, então, as leis sobre o corpo. A maioria das leis do Antigo Testamento, a maioria, tem a ver com saúde. Vamos voltar a 3.500 anos. Não havia medicina, nos termos de hoje. Não havia nenhum doutor Haroldo, naquela época, que está aqui, que é sanitarista, doutor nesse assunto. Não havia. Não havia hospital. Não havia penicilina. Não havia Cepacol. Não havia... Você não gosta de remédio nenhum, né? Um Dorflexinho você deve gostar, né? Não tinha Dorflex, todo mundo tem um negocinho, todo mundo Dorflexinho e tal. Não tinha nada disso. E não havia o conhecimento de como se dá o contágio, como se dá uma inflamação, uma infecção. Isso não era conhecido. Ninguém sabia de nada sobre micróbio, bactéria. Isso não existia. Só Deus sabia. Então, pelas leis, ele comunicou os cuidados para a preservação da saúde. Um exemplo. Levítico 14, 34, 38, uma lei de saúde pública. Põe aqui onde eu estou lendo, põe dengue aqui, mosquito da dengue, você vai ver que é perfeito. Levítico 14, temos a referência ali. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, é Deus que põe a mancha de mofo na nossa casa? A compreensão do Antigo Testamento era perfeita. Deus é o Senhor de todas as coisas. Se tem mofo, porque Ele permitiu, logo, Ele também é o Senhor do mofo. É maravilhosa essa compreensão sobre Deus, não separa as coisas. E, por fim, em última análise, é Deus. O dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo na minha casa. Por que o sacerdote? Ele era o médico, o psicólogo, o psiquiatra. Interessante isso, né? Eu disse a vocês que vejam um documentário, um seriado chamado Os Pioneiros. Muito interessante. E lá tem um médico, cujo nome não me recordo agora. O médico também é veterinário, oftalmologista, psiquiatra, obstetra e pediatra. Tudo, a área de saúde é com ele. Estamos falando de uma realidade de 100 anos. Você imagine 3.500 anos. Era tudo o sacerdote. Porque a vida não era separada em religião, política, economia. Tudo uma coisa só. Era um mundo holístico, ou mono, não pluralista, relativista, como o nosso. O sacerdote, antes de examinar o mofo, ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Por que ele não fala assim, para que nada não tenha na casa não contamine os outros pelas bactérias? Esse conhecimento não existia. Então, use-se uma linguagem que todos entendiam. Impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. Deus sabia como é que o mofo, ou há essa proliferação, então
fecha 7 dias, que não contaminará outras casas, porque se contaminar vai acabar com a vida naquele lugar. Saúde pública. Se nos termos de hoje, por exemplo, o foco da dengue não for extinto, as pessoas que por ali viverem vão ser contaminados. Mas nós não sabemos, é o Aedes aegypti que é o portador. Sim, mas quantos anos demoramos para saber isso? Deus já sabia, mas colocou nos termos que as pessoas podiam entender. Digamos que Moisés subisse o monte, Deus dissesse, chega lá e diz para o pessoal para tomar cuidado com o mofo, porque as bactérias do mofo são terríveis. Moisés, você deve ter tido algum problema com a alucinação, né? Bactéria, o que quer dizer bactéria? Nem Moisés sabia. Mas Deus sabia, obviamente, que é o Senhor de todas as coisas. Mas usou a linguagem que o povo pudesse entender. E nós temos que fazer o mesmo esforço para entender. O princípio aqui é o princípio da vigilância. É o princípio da saúde pública, porque há gestos nossos que repercutem não só em nossa casa, mas repercutem em toda a sociedade. É o caso da dengue e tantas outras coisas. Boa parte também dos versículos sobre saúde tem a ver com a saúde da mulher. A mulher é protegida na Bíblia. Infelizmente, ainda hoje ela precisa de proteção. Ontem mesmo eu li que na Índia, uma mulher, por ter cometido um certo delito, segundo as leis tribais, foi condenada a ser estuprada coletivamente. Até hoje. No nosso mundo. Então não são coisas só de antigamente, não, gente. Então vejamos este versículo, Levítico 15, 25. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Lei para proteger a mulher. Primeiro, as pessoas não sabiam porque o corpo de uma mulher dele corria sangue. Não havia um conhecimento científico a esse respeito. Mas, como naquela época e hoje, isso acontecia. Contudo, nós sabemos que o papel da mulher naquela época, infelizmente até hoje em muitos lugares ainda, era do prazer sexual e da procriação, só. Mulher só serve para isso. Então, que homens iriam esperar que o corrimento dela parasse, se não fosse dito, olha, vai morrer. Se tiver relação com ela, morte. Um discurso, olha, você que ama a sua esposa, se ela tiver com um fluxo de sangue, preserve-a. Tome cuidado com a saúde dela. Não funcionaria, mesmo porque sequer sabiam do que significava aquilo. Lei, portanto, implicando no cuidado de Deus. Deus defendendo sempre os mais fracos. Agora, um outro mandamento que alguns aqui vamos gostar. Eu, pelo menos, gostei. Eu não me acho nessa condição. Mas quando me vejo na televisão, eu não tenho como negar. Levítico 13, 40. Só faltar um pouquinho aí. Estava no 15, 14, 13. Silas, está ouvindo bem? Então escuta essa. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo. Qual a novidade disso? Mas continua. Todavia, ele está puro. Sabe por que isso? Porque o preconceito é antigo, gente. Nós não inventamos o preconceito. É antigo. Se a pessoa estava careca, português mais assim, direto, certamente cometeu algum pecado. Deus agora estava castigando pelo seu pecado.
calvície é consequência de pecado. Deus diz, não, ele está apenas calvo, gente. Está puro. É uma consequência natural, é algo da natureza, não tem a ver com vida espiritual, não tem a ver com cristianismo, não tem a ver com pecado. Cuidado de Deus para proteger os calvos. Claro que eu separei esse por razão muito pessoal, obviamente, não é verdade? Mas tem muitos outros, muitos outros. Agora então sobre o culto. Então, resumo, são princípios de saúde pública e de saúde individual, colocados, tais princípios, em termos religiosos, mas esses princípios ainda são totalmente válidos. A maneira como eles podem ser vividos, isso sim, pode ter mudado, mas os princípios são os mesmos. Como eu disse, o princípio do sacrifício não desapareceu, continua válido. Jesus o realizou. Nos termos do Antigo Testamento, até o lugar onde ele foi sacrificado foi fora dos arraiais da cidade, como mandava o Antigo Testamento. Segundo de hoje, quarto dessa sessão de leis sobre a integridade. Devemos ter em mente, então, agora, em relação ao culto, à adoração, que todas partem do pressuposto, que eu já mencionei aqui, que o perdão de pecados exige arrependimento, coração quebrantado, e então a performance de algum ato externo. Quando a gente começa a ler também aqueles detalhes todos, o tamanho da cortina, a largura, o que mostra isso? Mostra seriedade no culto. Era coisa para ser feita com seriedade, com capricho. A obra de Deus tem que ser feita com capricho. Vamos então a alguns desses textos. Um sobre as festas, Levítico 23, 37 a 38. As grandes festas dos judeus são a Páscoa, as primícias, ou primeiros frutos, o Pentecostes, ou semanas, tabernáculos ou cabanas. São essas as três grandes festas. Mas o tempo de festa não era só este. Vejamos, Levítico 23, 37. Estas, que eu mencionei agora, são as festas fixas, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as festas do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Nós não temos que celebrar as mesmas festas dos judeus, mas as festas eram demonstrações da gratidão do povo para com Deus. E como esse negócio de gratidão não é natural em nós, tem que ter uma lei para dizer como é que tem que ser. Porque se não tiver, a gente não faz. Pedir é com a gente, agradecer tem que ter lei. Porque não é natural, tem que ser imposta a nós. Essa é a ideia dessas festas. Vocês não podem se esquecer que estavam no Egito e foram livrados, libertos, tirados de lá, exodados de lá. Então, faz uma festa para não esquecer. É como o domingo em nossas vidas. Podemos ser cristãos sem domingo? Podemos. Mas na prática vai acontecer o quê? Vamos nos esquecer de que Deus é bom. Temos que ouvir que Deus é bom. Ouvir o Evangelho para nos recordarmos do que Ele fez nas nossas vidas. Mas eu tenho um outro versículo bastante estranho. E eu disse, esse versículo, uma irmã da igreja mandou e-mail, eu não vou poder esperar, manda logo para mim. Eu não vou aguentar essa explicação. O texto é o seguinte, Êxodo 23, 19. Volta um pouquinho, né? Segundo livro, primeiro anterior a Levítico, Êxodo 23, 19. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe.
Peraí, aí não, né? Já é demais, né? Lá esse mandamento que se coloca na Bíblia. Por que esse mandamento? Primeiro, os povos vizinhos aos israelitas criam que o leite tinha um poder mágico. Então, sobretudo o leite de cabra, qualquer semelhança com o que a gente ouve de vez em quando por aí não é coincidência. Nada é tão novo assim, né? Leite de cabra que é bom. Acreditavam que num culto, quando um sacrifício era feito usando leite de cabra, e quando sobretudo se pegava no mesmo caldeirão, colocava no leite e sacrificava então o cabritinho ali, que aquilo daria mais fertilidade, fecundidade à mulher e fertilidade à terra. Poderes mágicos. Então Deus diz, o poder emana de mim, eu tenho o poder, não a magia. Não faça como os povos fazem lá de fora. Não creia em superstições e em bobagens. Creia em mim, eu sou o Deus único. Essa é a razão. Os judeus de hoje interpretam da seguinte maneira. Aplicam, melhor dizendo, não interpretam, aplicam da seguinte maneira. Não coma na mesma refeição derivados de leite com derivados de carne. Ou leite ou carne. Não pode. Então, em Israel, por exemplo, todos os restaurantes, não só aqueles sagrados kasher, em Israel, no breakfast, nos hotéis, inclusive, para estrangeiros, inclusive, banquetes, como são os cafés desses hotéis. Se tiver leite, iogurte, queijo, não terá presunto. Não se mistura derivados de leite com derivados de carne, em hipótese alguma. É totalmente proibido e todos praticam isso. É a aplicação que fizeram desse texto. No entanto, o sentido original, pelas pesquisas indicadas, porque o texto não diz, são pesquisas de costumes, era que eram práticas pagãs, rituais de sorte e de magia. Totalmente proibidos tais rituais entre os israelitas. Falei devagar para não errar e errei. Israelense é hoje, né? Israelita o do passado. Outra regra da mesma dimensão. Deuteronômio 16, 21 a 22. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor o seu Deus. Por duas razões. Primeiro que é fazer uma escultura. O que eram os postes sagrados? Geralmente no lugar mais elevado, chamado às vezes lugar dos holocaustos, entre os outros povos, se fazia uma coluna de madeira ou um poste de madeira. E lá em cima muitas vezes se colocava lá a imagem do deus Baal, Astarote, Moloque, Anate, Ishtar ou qualquer outro deus, se colocava lá na ponta. E as pessoas aqui cultuavam esse Deus. Mas Deus é invisível, imortal, único, como lemos agora em Timóteo, agora há pouco. Além disso, nesses lugares se faziam as prostituições sagradas, as prostituições litúrgicas. Acreditava-se no culto a Baal, por exemplo, a Astarote sobretudo, que o corpo de uma mulher entregue ao sexo com outra pessoa, para fins sagrados, trazia bênção, fertilidade, fecundidade sobre a nação. E Deus diz, aqui não, nada de prostituição sagrada, porque quem manda a bênção sou eu. Respeitem as mulheres, que não tem que se oferecer sexualmente para Deus abençoar a ninguém, como se cria em volta. Então, muito daquilo que está proibido aqui é porque era praticado em volta. Por exemplo, tatuagem. Proíbe a Bíblia a tatuagem? Não e sim. Se a tatuagem ou era, naquele contexto, para honrar um morto ou honrar um Deus, era proibido. Fora disso,
O sentido da tatuagem, naquela época, era a honra a um Deus ou a honra a uma pessoa que morreu. Era um tipo de culto ao antepassado ou a um Deus. Então, isso era proibido. Não era o fato da pessoa se tatuar, se colocar alguma coisa no corpo, não é isso. Mas o sentido com que se fazia. Então, hoje, se o sentido é este, honrar alguém, vamos dizer assim, fazer uma tatuagem de Bob Marley, está dentro da proibição, porque está honrando alguém. Nesse sentido, colocando essa pessoa num lugar como se fosse Deus na sua vida. Só para a gente entender sempre a razão de ser de cada uma destas coisas. O que fazemos com essas leis? Duas coisas. Primeira, preguiçosamente nós as ignoramos. Dá trabalho entendê-las, deixamos de lado. É difícil ler Camões, deixa de lado. É difícil ler Machado de Assis, deixa de lado. É uma atitude. Só que nós perdemos a riqueza delas. A melhor atitude é conhecê-las. Conhecê-las e observar, então, a grandeza do amor de Deus. Amor esse que usou o princípio do sacrifício, mas já providenciou o Cordeiro para que nenhum de nós precisasse fazer sacrifício. Esta é a preciosa graça de Jesus. Salvou.
Esta é a maravilhosa graça de Jesus, sobre a qual vamos em pé cantar também agora. Lembro apenas aqueles que vão participar do culto das 19h30, que é um culto dos formandos, que devem chegar aqui às 5h30 para colocar as becas. Às 5h30, então, teremos um culto não transmitido pela internet sobre o tema da depressão. Dr. Edson Lanes e eu vamos responder a perguntas sobre esse assunto tão difícil, essa enfermidade que tem feito tantas vítimas em todos os meios, todas as idades de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Vai ser uma reflexão nossa, então, aqui a partir das perguntas dos irmãos às 5h30 da tarde. Você pode vir trazer alguém que você acha que precise ouvir isso. E às 7h30, um culto que vamos dar graças a Deus para aqueles que se formaram, desde gente do fundamental, curso técnico, curso de auxiliar, até mestrado, doutorado, várias pessoas se inscreveram para participar então deste culto. Você é convidado a vir e dar graças a Deus então também com eles. Tudo isso é evidência, é prova da maravilhosa graça de Jesus. E nós continuamos então amanhã com o nosso culto, quarta-feira, terça-feira na internet, sempre juntos, celebrando essa graça maravilhosa de Jesus. Cantemos então. Ele
e a consolação, o vigor e a força do Espírito Santo conosco estejam, segundo essa maravilhosa graça, hoje e sempre.